Estamos com O áudio tá bom. 133 ao vivo, numa live, numa época de Tô vendo horário aqui. nobre. Super show, Sim, gente. Muito e bom. já vou Então, para quem perdeu aproveitar a então. primeira tentativa de live, o que a gente falou? Vamos lá. Perfeito. A gente estava comentando sobre os sentimentos despertados, né? E a nossa primeira grande questão era por que precisamos, né, de inteligência emocional nesse momento, né? E acho que estávamos por aí seguindo na questão da frustração, da ansiedade, da culpa, né? De repente a gente retoma daí, Ali, porque é aí que essa live depois vai ficar ao vivo, né? A outra acho que a gente já derrubou. Isso mesmo. A gente está, então, o motivo da nossa live, para quem chegou. Por que inteligência emocional? Porque lidar com as emoções agora não tá fácil. O quadro que vocês estão vendo ali atrás, meu, é de uma obra que chama Universo de Emociones, que é um trabalho de dois professores espanhóis, é o Bisquerra e o Poncé, da Universidade de Madrid. Aquelas três primeiras embaixo ali, ó, são as galáxias de emoções negativas. Então a gente tem a ira, que claro que frustração é uma filhotinha dela, né? Aliás, frustração na escola deles eu acho que tá ligada à tristeza, não é nem na ira. Ela tá na tristeza, porque tem a ver com algo que eu não consegui fazer e perdi. E a tristeza é a grande galáxia das perdas. E a terceira galáxia que tem ali, que também a gente comenta bastante, é a do medo. Que a gente tá vivendo muito medo, né? O tempo todo com medo. Medo Sim. pela nossa saúde, pela saúde da quem a gente ama, medo pelo nosso sustento, medo pela nossa própria sanidade. Olha só o medo que a gente ganhou agora. Será que eu tô louca? Né? Será que eu tô enlouquecendo lentamente? Então, assim, essas emoções todas negativas, e a ansiedade, ele até coloca um subproduto ali, ó, do lado do medo, tem uma pequenininha que é a da ansiedade. Tá? E as de cima são das emoções positivas básicas para essa escola. E ele coloca amor, que é a cor de rosinha ali, felicidade e alegria. Felicidade, se não me engano, é aquela azulzinha clarinha lá. Eu não ia pintar felicidade de azul clarinho, mas ok. Cada um pinta como quiser, né? Os colorados já botariam vermelho. Então, ali, né, um vermelhinho. Tá, mas o que eu quero... Então a gente estava falando sobre essa dificuldade de captar esse mundo, não se afogar nele e conseguir regular ele. Sendo que a gente está lidando com emoções muito tóxicas. Por que tóxicas? Porque não saem facilmente do nosso sistema, como se a gente tivesse sempre de ressaca. Então aquela briga que eu não resolvi ontem, ela acorda na minha boca hoje, que nem o gostinho de gosto de cabo de guarda-chuva. Né? A gente não se livra, são emoções com resíduos. E continuamente a gente está revolvendo elas, tá? Então tá super claro por que a gente precisa de E, né? Vamos pro próximo tópico. Vou seguir aqui meu roteirinho. A gente ia falar sobre as ameaças, né? Isso, essa exaustão. Isso, a gente tá tudo exausto. Essa semana na Conexão IE a gente tá fazendo um início de uma série. Por que estamos tão exaustos? Me digam se sou só eu, tá? Que chega no final do dia e tem a sensação de que trabalhou 2 dias ou 3. Né? Ah, mas tu ficou em casa. Sim, mas o mundo passou pelos meus olhos. O mês de abril teve 90 dias. Ele não teve 30. Ele sozinho teve 90. Porque a gente precisou de recursos emocionais demais. Então, por que a exaustão emocional vem? Vamos lá, eu botei 3, eu adoro topificar as coisas para ficar mais fácil. Porque tem 3 grandes entradas de estímulos aqui que fazem a gente ficar exausto. O primeiro é o excesso de janelas e de exposição online. E isso é muito importante a gente entender, porque 3 horas, ou vamos pegar um período de aula normal, 45 minutos. 45 minutos de uma aula online não é a passa muito diferente. Eu não tenho os mesmos feedbacks que eu tenho em aula. E eu preciso de um nível de concentração na conexão com o outro, que é muito diferente. E não é menos, é mais.
Uhum. Porque como eu não tenho os estímulos do meu ambiente, eu não posso ouvir aquele caderno sendo virado, eu não posso ir circular e voltar, eu não posso esperar na minha classe enquanto o pessoal termina uma atividade, eu não tenho Uhum. mais os respiros que eu tinha. Eu tô ali, eu tô Sim. full time, tá? Uhum. Então, tô pensando aqui no prof direto em sala online. A outra coisa é a minha alternância de funções, que eu nem preciso explicar muito, vocês sabem. Enquanto a gente está aqui, daqui a pouco a gente está dividindo a mesa com um filho, passa um cachorro, é, Uhum. eu tenho que tirar a roupa da máquina, apitou a máquina porque acabou de sair a roupa da máquina, agora eu limpo a casa Sim. também, eu não tenho que trazer minha diarista está em casa. Então, o caos, eu estou cuidando dos meus pais, né? Uhum. Então, essa alternância, e mais do que isso, essa sobreposição de áreas da minha vida, que antes eu podia fazer, agora é a hora de cuidar da minha casa, agora é a hora de cuidar da minha escola, Uhum. tudo junto e Acontece tudo misturado. ao mesmo tempo. É. Aqui em casa eu tenho um marido professor da Unicinos, está dando aula no outro quarto, por isso que é minha preocupação com a internet. E uma Uhum. filha adolescente que estaria no nono ano agora, tá? No nono ano. Eu digo estaria, olha só o desespero. Então eu teve um dia de manhã que eu saí para pegar um chá e eu tava com um atendimento de um cliente online, que eu fui pegar um chá. Eu ouvi a filha falando numa aula sobre ondas eletromagnéticas e o marido falando sobre taxa cambial, que é professor de economia. E eu Tudo tava falando de junto. inteligência, tudo junto. E os gatos enlouquecendo pela casa, porque os gatos pensam assim, o que vocês estão fazendo aqui, humanos? Que vocês nunca ficavam tanto tempo em casa, a gente Sim. podia dormir, né? Então, alternância de funções. E a Sim. terceira grande causa de exaustão é a ameaça contínua e sem solução. Isso que tu estava comentando. Uhum. Que uma Uhum. coisa eu tenho, ai, pode ser que a reunião que vem é tão crítica que eu posso ser demitido. Não, não é a Uhum. reunião que vem, não é a semana que vem. A gente não sabe o fim do período de Sim. ameaça. Só isso Sim. tu esquece o resto. Só Uhum. isso já é assim um imenso estressor caindo na tua cabeça Uhum. diariamente. Uhum. Quantos de Uhum. nós não acordam de manhã e pensam, não acredito que eu tô vivendo isso? A palavra que eu mais escutei nos últimos dias foi surreal. Surreal, bizarro, né? Estranhíssimo, né? É uma sensação de estranhamento por essa questão nova, né? A gente nunca viveu isso antes. Então a gente não tem nem registro, né? De como passar por isso, né? A gente tá tendo que construir tudo isso enquanto trocar a roda do carro com ele andando, né? Isso aí, Liz. Tem mais essa. Daí tu tá falando de uma coisa importante que é a nossa adaptabilidade. Sim. Todos nós precisamos de um período de adaptação. Só que várias coisas impedem disso acontecer tão fácil. Porque como tem Uhum. muitas coisas ao mesmo tempo, e não é uma grande tarefa que eu tenho que me adaptar, eu também não consigo ter tempo de me adaptar. Um cliente Claro. hoje me falou uma coisa que eu achei muito engraçada, eu vou ter que dividir com vocês, ele vai me perdoar se ele estiver assistindo essa live. Ele disse que ele tinha um vaso amarelo na sala dele, e ele é um executivo que começou a trabalhar na sala de casa, porque era o melhor lugar de Uhum. internet da casa. Também Uhum. a gente botou o escritório na sala porque era o lugar que tinha Sim. internet mais fácil. Uhum. E ele disse que ficava olhando para aquele vaso amarelo. Ele disse, eu nunca prestei atenção naquele vaso amarelo. Daí a pouco ele já estava tendo uma relação afetiva com o vaso amarelo. Ele já não sabia se ele queria pintar o vaso, se ele queria acabar com o vaso, se ele queria tirar o vaso dali. Então, assim, a gente tem dificuldade também de navegar nesse espaço da mesma forma Uhum. que a gente navegava antes. A nossa casa era o nosso Uhum. lugar de aconchego. E Sim. agora ela é um lugar de produção, né? E Uhum. então, muito doido. Tá, então isso é o porquê da exaustão, tá, Liz? Eu vou Uhum. acelerar, que senão eu não vou chegar na minha meia hora. Tranquilo. Uma outra coisa que eu achei importante de comentar, porque a gente numa outra live do Cinep e falamos já também, eu falei com a Gi lá do Farroupilha, já dei spoiler aqui, ó. A gente tem falado muito de mindfulness. Uhum. E a capacidade de estar no tempo presente não é uma coisa fácil. E eu nem sei se é uma coisa agradável. Então, deixa eu explicar para vocês. Uma coisa é eu tentar me pôr no presente, só prestar atenção na minha respiração. Sempre eu vou conseguir algum tipo de alívio. Eu fechei Uhum. meus olhos, eu fiz 3 respirações profundas, eu tenho imediatamente um alívio. Tenho certeza Uhum. disso. O problema é que quando tu fala em estar presente, assim que eu abri meu olho, minha vida continua um caos. Eu não fui para um Uhum. lugar bonito, eu não tô do lado de um unicórnio, abraçada num arco-íris.
A minha vida continua um estresse, assim que eu abri meus olhos. Então tá muito difícil se manter no momento presente. E aí, o que a mente faz quando ela tá no tempo inteiro na porrada? Ela tenta sair da realidade. Ela tenta construir realidades. Ela tenta, se ela for uma mente catastrófica, ela já imagina o que vai acontecer se 10 pessoas morrerem na família. E aí você começa a escalonar realidades imaginadas, e por que não dizer sofrimentos imaginados. Você nem consegue pensar no futuro, porque lembra que a tua ameaça não tem fim, a gente não sabe como vai ser. Então a gente não sabe muito bem aonde se posicionar. O presente está difícil, o futuro eu não sei, as minhas janelas mentais são ameaçadoras, para onde é que eu vou? Tá? Então, só pintando o quadro da dor, tá, Liz? Eu juro que eu pretendo dar algumas estratégias. Mas é onde todos estamos, né? Onde todos estamos. Então, a gente não encontra refúgio. Esse refúgio tá difícil de a gente achar. E aí que eu vou para a questão das adaptações. A gente tem um material que a gente está desenvolvendo com vocês em torno de classe de aula com inteligência emocional e de inteligência emocional para educadores como formação. E o que se dizia pré-Covid? O que era uma sala com inteligência emocional pré-Covid? É uma sala em que eu autorizo, em que eu acolho o mundo emocional. Isso é muito importante para o pessoal não nos entender mal. Ter inteligência emocional não é pintar o mundo de cor-de-rosa e não é pegar as emoções e enfiar numa caixa bem escura. É você acolher as emoções, por mais horríveis que pareçam, calma, e aí direciona. Então eu primeiro acolho, por mais terrível que seja. E aí eu pego o Frankenstein, eu vou mexendo nele, vou moldando ele, vou conversando com ele. Eu posso conversar com a minha frustração, eu posso conversar com a minha tristeza. E eu posso sim desenvolver emoções que de alguma maneira neutralizam ou diminuem a toxicidade das emoções negativas. Então, claro, por exemplo, se a gente for pensar em antídotos emocionais, tá? Bem simplificando. Frustração eu alimento quando eu tenho expectativas elevadas. Se eu conseguir comemorar cada pequena conquista, eu estou começando a trabalhar minha frustração. Eu estou fazendo um preventivo de frustração. Né? Cada conquista que eu fiz, por pequenininha que seja, consegui preparar o almoço. No meio do caos. Que massa! Vou comer meu almoço. Olha, show de bola. Agora no mundo da tarde, né? Sim. Então eu vou precisar fatiar mais as minhas conquistas e diminuir o tamanho delas, e não fazer elas tão gigantes. Porque daí eu consigo não me frustrar. Até porque às vezes a gente pode imaginar que as coisas de casa não trazem conquistas, né? Tá no ramo das obrigações, né? E sim, né? É até complicado pensar, mas sim, é uma tarefa que tu cumpriu. Que tu foi sabe cumprida. Que é uma coisa muito louca isso, quando eu fiz a minha tese agora de doutorado, foi em torno de carreiras de mulheres, né? E a gente tem uma chavinha muito louca de que quando a gente está cuidando de um filho, lavando uma louça ou fazendo uma roupa, sei lá, ou costurando uma roupa, tu pensa, não, isso aqui não é uma tarefa. Isso aqui não é trabalho. Mas o que eu fiz durante o dia? Eu só lavei louça, lavei a casa, cuidei dos cachorros, cuidei do filho. Fiz nada. Porque a nossa noção de trabalho é uma coisa que dá dinheiro. E essa é uma primeira coisa para derrubar. Isso é um problema na nossa sociedade, na nossa cabeça. Nem a gente deveria vincular o trabalho só ao rendimento, porque daqui a pouco tu tá com as pernas para cima pensando numa aula. Daqui a pouco tu tá cuidando de um filho e trabalhando o teu mundo emocional para te ter a estrutura emocional de dar a tua aula de dali meia hora depois. As coisas estão entrelaçadas, elas não são. Parei aqui, meu mundo emocional terminou do mundo pessoal, agora eu vou começar o meu mundo emocional do trabalho. É um mundo emocional só tem um cérebro emocional. Então, show de bola tu comentar isso. Precisamos comemorar as questões domésticas. Todas, né? E por que não dizer não só tarefas? Hoje eu escutei meu parceiro. Hoje eu percebi que meu filho, minha filha, eu acalmei ele estava ansioso, eu consegui acalmá-lo. Hoje eu não surtei. Eu estava começando a surtar e eu me acalmei. Eu digo, não, vou parar de ser tão dura comigo mesmo. Né? Várias pequenas conquistas.
Para a ansiedade, um dos antídotos ou questões adaptativas que a gente já podia trazer, eu acho que tem a ver agora sim com o exercício da atividade. Eu, como prof, aqui tentando me identificar, tá, Liz? Vamos ver o que que tu me diz aí da tua escuta com o pessoal. Mas é uma sensação muito angustiante e ansiosa. Tu tá dando uma aula e tu não sabe se o aluno tá aprendendo, se ele tá ouvindo, se tu conseguiu passar, se tu fez o basicão, se tu... a gente agora virou youtuber. E tem professores que estão lidando super bem, e estão dando show, mandando WhatsApp, felizes e contentes, parece que estão, né, nossa, com uma segunda profissão, no sentido de capazes de lidar com as tecnologias. E tem um pessoal em sofrimento. Peraí, mas eu aprendi uma aula que eu podia dar presencial e agora eu tenho que lidar com o celular, com o computador, né? Que a gente falava, um computador com bolinhas, né? Que nem sempre os alunos abrem as câmeras, né? Então a gente dá aula para bolinhas coloridas. Isso, o que aliás é um baita de uma sensação também de abandono, né? De será que estão me ouvindo? Será que eu não estou aqui chovendo no molhado? Vamos tentar já documentar essa história das bolinhas. Isso é uma coisa que me angustia. Eu tenho um cliente que a gente está mapeando a área deles lá. E às vezes as reuniões só eu falando e um monte de bolinha me ouvindo. Quando eu dei aula para a faculdade, no início ali de abril, que já estava com o home office, né? Sim. Eu pedi para no começo da aula, mas eram só 14 alunos. Não é o caso das turmas grandes que eu sei que tem no Ferroupilha, né? E nas outras escolas, muitas vezes, turmas maiores também. E aí eu pedi pro pessoal abrir, se apresentarem, e a gente combinou que desligava os microfones e começava a aula e tal, lá. E assim eu dei umas aulas legais de 8 horas, que eu nunca pensei que eu ia conseguir ficar 4 e 4 horas online. O pavor que dava só de pensar isso. Porque primeiro a gente fez assim, como se fosse, só que com o vídeo na frente. E eu acho que deu certo. Só que não é a mesma coisa, profs. Aqui eu tô me dirigindo aos profs. Tu vai ter que te adaptar ao ótimo inimigo do bom, o feito é melhor que perfeito, aquelas coisas assim. Porque é uma coisa contínua isso. E aí eu já vou um pouquinho nessa dica da classe que eu tinha posto aqui pra nós, que é o seguinte, tá? Eu botei coisas da classe emocionalmente inteligente que vale para a classe presencial, mas que eu acho que também a gente pode adaptar para o mundo remoto. Dividir algo de si. Isso é uma estratégia importante em aula, mesmo que tu esteja um monte de bolinha. Por exemplo, pessoal, tudo bom? Aqui é um quadro da prof assim, assim. Isso tu já faz uma primeira aula online. Eu vou conversar assim, assim, assado com vocês. Hoje eu comi mamão de manhã, tava uma delícia. Tô dividindo aqui com vocês porque eu tô com saudade de estar com vocês em aula. E então eu vou contar um pouquinho o que vocês comeram, né? Sabe assim, aquele quebra-gelo? Tu precisa disso online. Se tu abriu a boca e começou a falar de física, ou de química, ou de português, ou da análise sintática, os alunos, oi, onde é que tá a prof? Então, tu precisa fazer essa conexão. Eu sei que os profs já fazem isso normalmente, mas até para você se situar. Tá? Uma outra coisa que eu acho legal é ter aquele aluno de base. Assim como em aula, a gente tem aqueles 2, 3 que nos escutam, que a gente sabe que estão ali, né? Aqueles esses menos online eles vão seguir ali, né? Eu acho. Isso, exato. Então, aquele pessoal que tu sabe que já era um aluno mais atento, mais participativo, aquele que abriu a câmera, reforçar esse comportamento. E aí tu sabe bem como psicóloga, reforço positivo a gente faz com elogio. A gente faz com uma boa menção. Cuidado para os outros não ficarem bravos, né? Mas tipo assim, fulana, tô vendo teu gato, né? Tá vendo alguém que tá com a câmera. Que bacana ter um gato em casa. Então, mencionar o nome do aluno já é um reforço positivo. Tu não precisa comentar nada dele. Eu vi coisa da fulana e me lembrou tal coisa. Né? Incluir esse que está fazendo um comportamento que tu deseja na tua fala, no teu expor. Então, reforçar positivamente o comportamento adequado. Outra coisa é o abrir para comentários, mas não é assim, ó. Pessoal, beleza? Estão me ouvindo? Alguém tem algum comentário? Não? Então vou seguir. Não, né? Espera, deixa o pessoal absorver. Ó, pessoal, vou lançar essa pergunta. Eu quero
vou dar 2 minutos e eu quero que alguém me dê uma resposta. E esse aluno que me der uma resposta vai ter o meu amor, a minha consideração. Então, eu preciso incentivar a participação. Para mim, para o meu fôlego, para que a minha aula ganhe um corpo, ganhe um peso e eu me sinta vista e ouvida, né? Então, eu acho que algumas coisas do ambiente acolhedor a gente pode trazer mesmo para o mundo virtual, tá? E aí, só para completar, assim, né, eu percebo, pelo menos, né, eu atuo mais próximo, então, dos professores de ensino médio, né, e é muito interessante perceber como esses movimentos vão acontecendo naturalmente. Acho que a gente até, né, sem pensar, né, eu percebo nas aulas que eu assisto como muitos professores vão incluindo essas questões do seu dia a dia, né, porque eu acho que essa também... Essa barreira entre público e privado também foi ficando, né? Uma coisa invadiu a outra. Então, eu assisti aula, às vezes a filhinha tá do lado, tem o gato, tem toda a função de dia a dia de casa, assim como os alunos também, né? E acho que os professores foram conseguindo cada um do seu jeitinho, assim, conforme a gente foi pegando mais, digamos, se identificando mais, foi, né, tendo mais intimidade com as câmeras, a gente também está conseguindo aos poucos incentivar os alunos a abrirem as câmeras também. Eu tenho percebido que alguns já estão um pouquinho mais, né, querem abrir, conversam, né? E alguns professores até pegam alguns estudantes como ajudantes daquele dia, né? Isso, show! Né? Vai me mandando os comentários, vai me ajudando com as perguntas, né? E aí fica um responsável por coletar dos colegas. Então isso também é muito legal, assim, né? Algo que engaja. Perfeito, Liz. Eu adorei a ideia do ajudante. Essa eu não tinha pensado. Perfeito. Envolver da melhor forma possível. Uma coisa que tu comentou, eu fiquei pensando, é que tomar o cuidado, que eu escutei isso na aula da minha filha, né? Fazia uns 15 minutos que a professora estava falando de um assunto nada a ver, né? Então, também tem que tomar cuidado com o pessoal. Não ficou tão interessante que agora virou o tema da aula, né? É muito sutil essa linha. A gente não tem uma cartilha de que a partir daqui você tá ultrapassando. Mas a gente tem que ter esse feeling, né? E é muito sutil. Não é uma coisa fácil da gente achar esse feeling. Eu até prefiro um pouco mais pessoal, no sentido de descontraído, do que da aula, do que aquela aula professoral. Uma coisa que eu aconselho pra caramba, assim, no online, é mudar teu ângulo de câmera, é pegar um chá, não fica parado assim, falando, olhando para o horizonte, porque agora os alunos têm só esse pedacinho de ser para olhar. Sim. Então a chance do tédio é muito maior. Eu preciso me mover com as mãos aqui, usar meu espaço de cenário, comentar para lá, comentar para cá. Eu preciso me movimentar para criar algum tipo de estímulo. Se eu puder ficar numa câmera mais ao longe, melhor do que se eu te ficar cheirando os alunos aqui. Né? Então são pequenas estratégias aí para envolvê-los. Para fechar meu pedaço, e aí a gente vai para as perguntas, eu coloquei assim, adaptações remotas para lidar com pais, direção, colegas, meu Deus, né? Que embrolho, porque a gente vive todo mundo junto, misturado também. Daqui a pouco eu tô no meio da aula, uma aluna comenta de uma mãe, eu recebo um WhatsApp, né? Sim. E eu botei 2 estratégias. Aqui tá muito simples a quantidade de estratégias. A primeira é ouvir, ouvir, ouvir. Não ter que formular respostas, não ter que se posicionar, ouvir. As pessoas, especialmente quem chegar com mais raiva, a expectativa delas é ser ouvida. Não é tanto que você traga soluções e muito menos respostas e muito menos... Ouça, absorva a necessidade do outro. Isso te desarma e já cria uma conexão, uma ponte empática. E a segunda coisa com pais, com todo mundo dessa comunidade, é pequenos acordos. Então, por exemplo... Olha, gente, eu não consigo responder o WhatsApp de noite. Eu preciso do meu tempo de noite para dormir, para sei o quê. Ou, pessoal, se eu demorar até as 9 e tal, é porque eu tô fazendo um start. Colocar a tua necessidade, expressar um pedido. Então, eu preciso que tal coisa de vocês.
Que isso é um acordo, né? É conhecer a tua necessidade, eu te digo a minha necessidade, a gente tenta combinar. Enquanto a gente só se acusa de coisas não atendidas, a gente parte do princípio que tu entendeu a minha necessidade. E que tu não quer me dar a minha, eu não quero dar a tua. Daí a gente já tá pronto pra brigar. Sim, sim. Então, estabelecer necessidades é muito mais leve do que julgar a realidade. Que é uma coisa tão pesada de se fazer agora. Tá. E talvez, né, Ali, pensei nesse sentido, algo que a gente conversou um pouquinho semana passada, né, esses acordos também com as turmas, né, como uma forma de um novo contrato pedagógico, dessa vez virtual, assim como a gente tinha o contrato presencial, né, que a gente tenha que talvez recombinar coisas. Ó, pessoal, para essa aula eu preciso que vocês saiam daqui entendendo isso, eu vou precisar de um feedback, né, me falem, me digam. Então, os professores, até na reunião de quarta passada, a gente conversava um pouco sobre isso, né? E um professor trouxe essa questão de um contrato novo de trabalho, né? Para aquele isso grupo. Aí, né? isso aí, amei. Show de bola, vale para a sala de aula. E eu gostei que tu comentou, para essa aula eu tenho esta expectativa. Viu que tu acabou de tirar um pedido? Tu acabou de dizer o teu pedido, a tua necessidade. Dá até para começar a aula dizendo, gente, nessa aula eu tenho expectativa de, em termos de conteúdo. E finalizar a aula, pessoal, das minhas expectativas do começo da aula, eu atendi 2, não 3. Como foi para vocês? Então, é muito legal eu todo momento eu fazer uma espécie de timekeeper, assim, do que eu me proponho, do que eu consigo atingir, do que eu espero, porque tudo isso é um treino emocional, é um treino da mente, das expectativas e possibilidades. É a minha IE sendo malhada. Quando a gente perde esse domínio da realidade, do tempo, das coisas que a gente pode controlar, ali é que o mundo emocional aflitivo, nos toma de vez. E a gente não sabe o que fazer. Sim. Né? Acho Show de que bola. assim também vai trabalhando a frustração, né? Um pouquinho, porque a gente vai conseguindo comunicar, vai recebendo talvez, né, um pouco mais de feedback dos estudantes, vai podendo modular melhor isso, né? Porque eu acho que essa sensação, vamos ouvir agora as perguntas, né? Mas eu acho que essa sensação de realmente de estar ali sozinho, né? De abandono, às vezes no início, eu acho que talvez fosse mais proeminente, assim, né? De certa frustração e da autoestima também. Puxa, eu não enxergo o meu aluno rindo da minha piada. Que bom tu comentar da autoestima. Eu tenho que comentar mais isso, daí a gente abre as perguntas. Eu fiz uma lista de coisas a evitar. Eu sei que não é muito pedagógico isso, a gente diria, fala positivo, né? Mas coisas a evitar, assim, ó. Tudo que tu tá fazendo, pelo amor de Deus, não vai por aqui, porque tu só vai piorar a tua situação, tá? Sim. A primeira coisa, eu botei 5 bullets aqui. Primeira coisa a evitar, sem paranoia. E paranoia é o mundo que nos cerca hoje. A paranoia tem em torno dos vírus e tal, e do que pode me contagiar o outro. Mas a paranoia também tem a ver com o que eu imagino que o outro está pensando, do que ele poderia ter dito, mas não me disse, de algo que eu disse, mas talvez eu não tenha expresso bem. Percebe? Então, essa construção de uma realidade que ela é bélica contra mim. E que eu vou lá e eu, de uma maneira paranoica, tô lendo coisas nas entrelinhas. Mandei o WhatsApp, a fulana me mandou 2 risquinhos, bandida. Então é porque ela não liga pra mim. Então aquela leitura precoce de realidade, sem de fato imaginando inimigos possíveis, tá? Não sejam paranoicos, lidem com os fatos, com a realidade. Com o que fulano não gosta de mim. O que ele disse que te fez acreditar que ele não gosta de ti? Quem sabe tu pergunta direito, né? Pra saber se ele realmente não gosta de ti. Então, sem paranoia. Decorrente disso, sem baixa autoestima, sem tu te sentir um vice-treco de subir coisa. Ai, eu sou feia. Ai, eu não entendo de internet. Ai, minha aula é chata. Ai, eu não gosto da minha voz. Ai, não é hora de tu fazer isso. Tu precisa ter teu suporte emocional para si mesmo. E aí, nesse momento que tá todo mundo na lona, tu tem que te olhar e dizer, olha, tu foi uma heroína hoje. Tu fez um monte hoje. Ó, parabéns pra ti. E ainda fez o almoço, cuidou do gato. Fez almoço e não surtou. E a vida continuou. E tem mais um dia. Meus parabéns. A semana tá passando, mês de maio. Tu é incrível. Então, é preciso ter isso agora. Porque ninguém vai fazer isso por ti. Ou se tu tem isso, não vai ser suficiente. Se fizer de fora, tem que ser de dentro.
Sim. Também parecido com isso é sem cobrança excessiva. Que aí entra aquelas expectativas irreais, né? De eu ser uma Uhum. super dona de casa, uma fantástica professora, uma linda mulher magra e esbelta, tudo junto, misturado. Uhum. Tu vai ter que baixar alguma régua. Uhum. Uhum. Não dá para ser tudo isso, fantástico. Sim, sim. Sem julgar atitudes. Essa é uma coisa bem da empatia do outro. A gente tá no mercado, tá vendo a mulher de máscara coçando o nariz, mas é uma retardada, olha lá, ó, botou a mão no nariz. Ou eu olho a Uhum. pessoa saindo, tirando, e eu penso, não pensa no outro, egoísta. Eu não sei da realidade do outro. Daqui a pouco aquela pessoa tem uma rinite, tem um. Eu não sei do outro. Eu tenho que parar de Sim. julgar os comportamentos das pessoas. Isso é muito tóxico. Isso Uhum. transforma em mim um certo fel, uma certa amargura, que não Uhum. nos faz bem agora também. E por último, eu botei 100 dose diária de raiva. Sim, sim. Porque a raiva é um troço assim, ó, que eu nem botei na nossa lista. E parecida com a de antes também. Se eu fico alimentando raiva de tudo, tá? Que pode ser da situação Uhum. econômica, pode ser do vírus, pode ser do governo, pode ser do sistema Uhum. educacional, pode ser da minha história, de alguém que mora Uhum. comigo, do meu cachorro, não interessa do que eu tenho raiva. Se eu Uhum. estou sentindo raiva, o efeito emocional disso é de todos o mais tóxico, porque ela é a Uhum. mais difícil de sair do meu sistema, da minha fisiologia. Ela se Uhum. instala e demora horas ali. Tá? Então, se eu conseguir diminuir a minha lista de coisas a evitar, ó, show, tá? Perfeito. Ótimo. E para fechar, assim, né, Ali, eu acho que só algumas coisas que os alunos têm nos trazido muito, mas que ao escutá-los eu também me coloco no lugar, e acho que é todos nós, né? Vão ter dias piores, né? Vão ter É. dias que a gente vai estar realmente com menor motivação, né? Mais cansados, e a gente vai ter que lidar com isso. A gente não vai ter sempre, né, a mesma batida todos os dias, né? Tem Uhum. alunos e pacientes, às vezes, que me falam, bah, hoje eu não tô legal, né? Não consegui, não rendeu, né? Não consegui meio que finalizar as coisas que eu tinha programado. E acho que isso também está fazendo parte do nosso dia a dia, né? É verdade. Aqui eu tô vendo perguntinhas já, Isso, ó. eu já vou abrir aqui, Ali. Deixa Vamos eu só lá. ativar aqui os comentários. A primeira que eu vi aqui foi o pessoal sugerindo, né, que a gente siga falando um pouquinho mais a questão da frustração, da ansiedade, da culpa, e aí caiu a live. E acho Isso, e que a ficou gente ficou faltando, sem os né, outros antídotos. E o o pessoal que outro é todo antídoto. organizado tá com o antídoto na primeira e tá só aguardando os outros três. O que que eu faço, né? Precisamos de mais antídotos, já que a gente não tem contra o Covid, a gente tem que, né? Que ter antídotos para as emoções Vamos mais encontrar tóxicas. aqui. Então vamos lá, vamos fazer uma de cada uma para ficar bem bonitinho e organizado. Então, para quem perdeu a Tá. primeira da frustração, tinha a ver com, de fato, eu fazer pequenas conquistas. Lembram disso? Então, eu tô comemorando meus pequenos achievements, né, as coisinhas que eu consegui entregar, e isso vai me abastecendo e passa a ser um antídoto de frustração. Eu não apenas Uhum, não tenho expectativas tão elevadas, como as minhas conquistas são mais fáceis. Portanto, eu uhum, baixei a minha regra de exigência. uhum, Joia, então essa tá fácil. Ansiedade, como é que eu me blindo? Qual o meu antídoto de ansiedade? Seria, se a gente imaginar a metáfora das janelas, começar a fechar as janelinhas, certo? Então, algumas coisas que eu posso fazer para controlar a ansiedade. Listas de coisas que eu posso fazer e fazer. uhum. Tão simples como eu. Sabe aquela coisa de fazer a lista e escrever o item que tu acabou de fazer, que não tinha posto e riscar? Ah, riscar, riscar é ótimo. Clássico, clássico, né? O Riscar dá um riscar. alívio. Então, vou conversar com uma filha hoje, risquei, né? Parecida com a da frustração, mas agora eu quero dizer assim, ó, a ansiedade, ela se alimenta do que eu tento controlar sem ter domínio. Toda vez que eu tento controlar a avaliação do outro, o que vai ser o amanhã, a cura do Covid, pronto, tô ansioso. Uhum, Se eu consigo fechar um campo de possibilidades, de coisas que eu posso controlar e atuar nisso, eu também estou blindando a minha ansiedade. Então, uhum, por exemplo, vou controlar o que eu como, porque eu não uhum, quero engordar. Opa, uhum, tô assumindo um controle sobre o que entra na minha boca.
Uhum. Isso ajuda a diminuir a ansiedade. Vou Claro. fazer um exercício, vou botar um vídeo online. Minha filha tá cheia desses vídeos que bota na internet e fica: mãe, vamos malhar. Vou malhar meia hora por dia em casa. Me dá uma sensação de controle, de estar Uhum. integrado a mim, né? Então, show de bola. Uhum. Uhum. Listas de coisas que posso controlar e fazer, tá? Tá, Parem de perfeito. botar coisas que vocês não vão controlar. Ai, a minha parente vota no fulano, isso é um absurdo. Você não pode controlar isso. Deixa Sim, fulano seguir votando no ciclano, não entra nessa. sim. Podemos seguir, Ali? Vamos. Aqui tem uma outra, ó. De que forma o professor pode ser um disseminador de inteligência emocional junto ao seu estudante? Tá, segura que eu vou ter mais duas, senão eu vou levar um puxão da Gi. Peraí. Tá, Disseminador de E para o estudante. Só vou fazer isso, rapidinho das outras duas, tá, Lizzie, antes. tá? Então, para Tranquilo. culpa, antídoto. Para de querer ser dono da vida e da luz e da moral e dos bons costumes da tua família inteira, tá? Eu acho que muito da nossa culpa tem a ver de querer botar uma vela para cada santo. E daqui Uhum, a pouco um dia tu vai dar atenção para teus pais, outro dia para teu filho, outro dia para teus alunos. Não vai dar para ser tudo junto. uhum, Culpa tem muito a ver com padrão moral não atingido. Então, assim, uhum, tu também tem que desligar esse criticador interno em relação à culpa. A gente chama de uhum. self-analyzer. Você não presta, você é ruim. Desliga. Desliga esse cara, ó, não dá. Depois do convite a gente conversa, tá? Agora eu tô em Sim. stand-by. Qualquer coisa que eu fizer, eu vou Deixa, te bater. deixa o superego, faz ele. Senta lá, Cláudia. Superego de lá. Isso mesmo. Deixa teu superego em banho-maria. Vai tirar férias que agora eu tô vivendo o básico, né? Tá? Então a culpa Sim. precisa diminuir esse imenso superego aí. Uhum, Atenção, eu acho que tem muito a ver com o próprio ambiente. E aqui é uma questão de embelezamento, de pequenas lindezas para ver e fazer, tá? uhum, No mercado que eu botei essa história, porque tava pesado o ar. Pensa todo mundo o dia inteiro assim, ó. Eu não uhum, enxergo mais o teu sorriso. Eu não uhum, enxergo mais a tua beleza. Eu tô só te vendo com medo aqui. Então, quando eu chego em casa, a minha casa tem que ser acolhedora. Eu que adoro uhum, fazer minhas yoga, meus um patatai que dizem em casa, eu boto uns gatos para brincar, eu boto uma música bacana. Eu preciso uhum, aliviar o ar. Eu preciso ter uhum, momentos de paz. Daqui a pouco eu vou desligar todos os meus estímulos e por 5 minutos eu vou respirar e tentar me sentir bem. Observar meus pensamentos enquanto eu respiro. Não preciso de posição de lótus, não preciso de uma sala fantástica. Eu vou só achar um lugar confortável e vou fazer isso. Eu vou pegar uhum, uma flor que eu vi no mercado e eu vou botar na minha mesa só porque eu quero ela mais bonita. Eu vou uhum, trabalhar com a beleza. Eu vou me maquiar e vou me olhar e vou me achar bacana. Então a atenção tem a ver com liberar essas coisas mais densas do meu ambiente. E a gente precisa muito disso. Muito. Inclusive na tua mesa de trabalho. Limpa, uhum, bonita, gostosa de ver. Tá? uhum, Cheirinhos bons pela casa. uhum. Ok? Acho que então essa lista eu cumpri. Agora Tranquilo. vamos para o disseminador de E. Uhum, Adoro esse nome. E eu acho que a gente primeiro, claro, pratica em si, né? Então, do intra para o inter, eu só uhum, influencio o outro aquilo que eu sou e me aproprio. Então, quanto uhum, mais eu me acolher, é uma palavra que a Gi usa muito, eu gosto dela, o acolher os sentimentos. Quanto mais eu acolho o meu sentimento, mais fácil de eu fazer isso com o outro. Mais fácil de uhum, eu ensinar ele a fazer isso. Quanto mais eu sei dar nome ao que eu sinto, mais fácil os meus alunos fazerem isso, porque agora eu tenho vocabulário emocional. Agora, não, uhum. não, pessoal, não é culpa, é angústia. Ei, a professora sabe a diferença. Sim. Então, eu consegui dar nomes, eu desenvolvo neles o vocabulário. Tudo Uhum, que eu faço modelando, eu também faço no outro. É a tal do aprendizado vicário, né, que a gente aprende. uhum, Especialmente nas primeiras séries. Profs, até o tom de voz. Eu estava ouvindo uma aula de um professor lá de São Paulo, muito querido, o Fabiano Basso. E ele, no meio da aula, ele faz, sabe assim, no jeito dele, tão bonitinho, né? Tem um jeito de ser que é espontâneo. E todos os profs têm o seu jeitinho. Quando tu te apropria desse jeitinho, tu também ensina o aluno a fazer isso.
tá? Então, Sim. a primeira pessoa para desenvolver ateliê é você. Se você fez isso, fica muito mais fácil de fazer para o outro. E se a gente conseguir gente. também, Olha ali, tô vendo um que botou eu tô exatamente o que vendo. botou ali. Então, seu exemplo. E pensei também da gente poder, também às vezes no início da aula, perguntar como eles estão, né? Porque isso também é importante às vezes, né? Que eles possam ser convidados talvez a dizer, né? Estou me sentindo, como vocês estão se sentindo, né? Pelo menos para eles tentarem acessar alguma coisa, algum vai falar, outros não, mas, né? Tem essa questão junto com a tarefa, né? Legal, gostei dessa ideia. E eu até diria que assim, ó, todo dia poder botar algumas emoções para a gente poder falar delas. Botar o emocional, até numa aula de matemática ajuda. Eu sempre cito o exemplo de um professor lá de São Paulo, que ele aplicava testes de matemática e ele estava interessado em fazer inteligência emocional para a turma para ver qual era a resposta na hora de fazer a prova de matemática. Porque, claro, que uma pessoa que consegue trabalhar a sua ansiedade, ela chega na prova, baixa o espírito da luz ali. Sim. E ela escreve aquela prova, né? Então, se tu trabalhar, por exemplo, o tema da ansiedade pré-prova, antes de uma prova online, gente, como é que ficou a ansiedade fazendo as coisas online? Gente, como é que vocês estão lidando com este tema sendo posto dessa forma? Então, não é para pedir opiniões, é para pedir sentimentos. Isso é muito importante de diferenciar. Senão fica aquele aluno chato e opinativo também, que ninguém quer. É uma coisa de ficar falando sobre tudo e nada. Não. Qual é o nome desse sentimento? E dizer, eu estou interessada que vocês falem de emoções. É por isso que eu estou perguntando isso. Bem legal. Perfeito. Querida, tem Olha outra só. aqui, ó. Vamos lá. Por que algumas pessoas, em momentos de mudança, como o que estamos vivendo, são mais agressivas? Ah, pois é. Eu gosto de pensar o seguinte, tá? Claro, essa é uma pergunta bem difícil de responder, porque tem vezes que tu diz, mas se a pessoa tem uma vida estruturada, por que ela surtou? Porque nós temos múltiplas variáveis. E um ser humano é bem difícil da gente mapear. Mas eu diria assim, em resumo, quanto mais recursos essa pessoa já tinha pré-Covid, mais fácil é a transição no Covid. O que é recurso? Uma casa bacana, um parceiro ou uma vida de relacionamento que eu me sinto bem. Se eu tô sozinha, eu tô bem sozinha. Se eu tô casada, eu tô bem casada, né? Um bom relacionamento com a família. Um bom relacionamento com o meu dinheiro, óbvio, né? Então, quanto mais a minha vida já era de alguma maneira estruturada, menos eu vou sentir o baque dessa mudança, porque eu já era acostumada com a vida que eu tinha. Agora, se eu tenho que, desse momento, botar limpo tudo o que eu fiz na minha vida, quem sou eu, onde estou, para onde vou, socorro, né? Porque daí aquela vida que eu ia levando, eu não consigo mais conviver com realidades como eu conseguia antes. De vez em quando eu lido com a minha vida pessoal e daí eu vou levando. Agora não dá mais. E aí essa mudança tá bem mais pesada. Mas é claro, não vamos colocar a culpa também nessa pessoa. Olha a culpa, né? Tem um livro que eu adoro que é o Instinct, que 2, 3 páginas ele diz, não a culpa. Porque a culpa não é uma coisa bacana pra gente ter recurso emocional. Ela é boa pra gente agir bem socialmente, mas não pra gente se programar a lidar com a dificuldade. Então, resumindo, eu acho que tem a ver com esses recursos e tem a ver com o quanto a minha vida se bagunçou mesmo no Covid. Se a minha vida só dei uma mexida e foi só o vaso amarelo que me incomodou, que nem lá meu cliente, né? Eu boto esse vaso amarelo pro lado e tranquilo. Mas quando antes eu não gostava do vaso amarelo, agora eu preciso lidar com o vaso amarelo, aí complica. Claro, perfeito. Temos mais uma, acho que a gente ainda tem tempo para mais uma, o pessoal aqui tá me avisando. Coisa boa que a né? gente foi e voltou, né? Vocês estão controlando o tempo, né, gurizada? Tô vendo aqui, Sim, estamos. Acho que dá mais uma aqui pelo que o pessoal avisou. Então, que sentimentos podem estar por trás da falta de empatia? Ai, que ótima pergunta. Nossa, eu adoro pergunta difícil. Vários, tá? Eu vou botar alguns aqui que me vem à cabeça, pelo menos uns 3, tá? Um dos sentimentos que pode estar pela falta de empatia é o esgotamento emocional. O Freud tinha uma frase que eu gosto muito, que olha que eu não sou freudiana, mas essa eu gosto. Não dá pra amar com dor de dente, né?
E é isso. Daqui a pouco eu tô tão exausta que se tu me pede um pouquinho de empatia, eu digo não, vai pastar. Cuida do teu probleminha e a tua vida, porque eu tenho a minha para cuidar. Então, quanto mais eu estou cansada de lidar com as emoções, mais eu não consigo ser empático. Tá? Esse é o primeiro. Isso é o mais, assim, normal, menos patológico. Passou o período de exaustão, essa pessoa poderá ser um amor de criatura e contribuir com a humanidade novamente. Tá. Segunda grande causa, eu não consigo ler você, porque eu tô tomada de ideias, de coisas aqui, porque a empatia é uma coisa de leitura. E aí não necessariamente é por exaustão, mas porque o meu foco atencional é interno. Isso acontece muito com adolescente, quem tem filho adolescente. Ah, eles são egoístas, não é isso. Eles estão autocentrados. E aí passam uma ideia de não empáticos, tá? Então, não necessariamente eles não têm empatia. Terceira grande causa, bom, aí é patológico. Eu estou te ouvindo e eu liguei aquele número, nome do livro, aquele. Tem um asterisco do lado. Eu digo que às vezes até é bom a gente ter. E eu tô com esse troço acionado e eu realmente quero mais é que você se exploda. Então, a gente só não pode assumir que é sempre o último. Tá? E, de novo, entramos na questão da paranoia lá, que a gente falou lá atrás. Daqui a pouco a pessoa está lidando com problemas que ela não consegue trabalhar e ela desligou a empatia dela. Ela tá só tentando passar um dia de cada vez. Tá? Sim. Perfeito. Já vi alguém comentando aqui, acho que estou com dor de dente. Então... Estamos todo mundo com dor de dente, né? Desliga o mundo que eu preciso me cuidar. Eu preciso fazer 2 pedidos, Lizzy, antes de nós encerrar. Claro. Então, me diz quando a gente já tiver feito as últimas, que eu tenho os pedidos para fazer pro pessoal. Gosto de deixar sempre um pedido. Tá? Acho que tu pode ir fazendo, então, Ali, porque, né, em princípio a gente conseguiu dar conta dessas questões, mas depois a gente vai ficar aí, né, com a conexão também IE, com a Escola de Professores Inquietos, para quem quiser tirar alguma dúvida depois. Mas pode já ir endereçando os teus pedidos. Joia. Uma dúvida, galera, depois vocês me dão, é se tem como gravar isso aqui, Lizzy. Eu não sei como gravar a live, né? Então, se alguém tiver como, avise pra gente fazer, porque agora ela vai lá para um dia, mas eu adoraria ter esse registro, adorei esse momento aqui com a gente. Tá. A gente vai perguntar para os universitários, mas eu acho que dá. Tá, beleza. Então, eu vou tentar ser rápido antes que caia o nosso tempo. Obrigada para quem ficou até aqui ou quem pegar depois. Primeiro, são 4 pedidos. Primeiro, momentos de calma. Procure se inscrever em momentos de calma. Eu preciso de 5 minutos de calma. Isso é do teu jeito de conseguir calma. Daqui a pouco a tua calma tu consegue no banho, daqui a pouco a tua calma tu consegue ficando... Mas é sozinho, é solitude. É respirando, é estando no momento de bem-estar. É fazendo tuas unhas em casa, eu não sei, mas é algo que tu vai fazer pra ti e pra se cuidar. É um self-care. O segundo pedido tem a ver com encontrar alunos de suporte. Então, aquelas pessoas que você sabe que te passam uma certa luz em aula, também jogue uma luz para elas, porque vocês vão se ajudar e se potencializar, mesmo de forma remota. Encontrar uma base emocional na tua aula, se tu é prof, né? Se tu não é prof, na tua área de atuação ali. Na escola, agora nós ampliando um pouco o quadro, terceiro pedido, que tu encontre formas de garantir suporte emocional. Seja um grupo de WhatsApp, seja uma live que tu só diz, oi pessoal, tô aqui, bacana, para criar uma conexão que não seja só nas tarefas. Então, trazer coisas para um suporte de base emocional. E por último, seja o suporte emocional de alguém. Fazer por alguém nos alimenta, nos transmite força emocional, te faz ser grato. Fazer por alguém pode ser alguém que tu conhece, alguém que tu não conhece, mas que tu tão somente está ali para oferecer esse suporte. É uma escuta, é um telefonema, é um ato, uma compra que tu faça. Seja o suporte emocional de alguém, um carinho para alguém. Né? Então, acho que alimenta, né? Alimenta o coração da gente. Então era isso, eram meus pedidos pra galera aí.
E se amem, se cuidem, se transmitam muito amor, que o amor de todas lá, ó, é a emoção que a gente mais precisa agora. Sim. Amor. Amor pela nossa realidade, pela nossa vida, pelas pessoas que nos cercam e pelo que a gente faz. Ui! Olha só, isso foi eu descontando. Caiu do suporte. Uhum. Mas é isso, né? Acho que juntos, né? Aquela máxima bem clichê, né? Mas juntos somos mais fortes, né? A gente tá. É Todos verdade. estamos na mesma situação, né? Então não é prerrogativa de ninguém, né? Ninguém tá vivendo isso exclusivamente, né? Então o máximo que a gente puder trocar, se ajudar, um dia ouvir, outro dia também poder falar, né? São coisas que vão se retroalimentando, né? É Então, verdade. vou aproveitar, né, agradecer a participação de todos, né, em nome da Escola de Professores Inquietos, do Colégio Farroupilha, agradecer muito, muito, muito a professora Alessandra, né, uma querida que já acompanhou aqui nossas atividades em outras oportunidades, o Grupo do Só, enfim, né, temos uma relação, uma parceria bem bacana com a escola, né. Acho que foi brilhante as explicações, as reflexões e que elas sigam, né, para ir nos alimentando, para que a gente possa adotar no nosso dia a dia, para melhorar de fato, deixar um pouquinho mais leve esse período de confinamento, né, enfim, de isolamento social, né. Então, o pessoal aqui já me avisou que essa live vai ficar 24 horas disponível, né, aqui no Insta dos professores inquietos. E sigam acompanhando a página, né? Como eu tinha falado no início, acho que quem chegou depois que a gente caiu e voltou, né? Esse mês de maio todo tem uma programação bem especial para os educadores, né? Para os profissionais de educação, pensada com muito cuidado para auxiliar nesse momento. Então, fiquem acompanhando para vocês poderem participar, então, dos próximos encontros, Show certo? de bola. Amei, amei. Então, eu Beijo. também. Muito Namastê, obrigada. pessoal. Muito Paz e bem obrigada, no querida. mundo. Tchau, gente. Foi ótimo, tá? Obrigada, então, pessoal. E até uma próxima, tá? Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau.